Do Jornal Público, este é o P24. Hoje perguntamos se os Açores estão a caminho de eleições antecipadas e esclarecemos o que é que se passa com este orçamento regional. Só a viabilização deste último exercício orçamental da legislatura permitirá uma séria avaliação dos açorianos do trabalho desta coligação, que já nos últimos 3 anos alterou o paradigma da governação dos Açores. Acabámos de ouvir o subsecretário regional da Presidência do Governo Regional dos Açores, Pedro Faria e Castro. Nesta quinta-feira é votado o Orçamento Regional para o próximo ano e, salvo alguma surpresa de última hora, o Governo Regional não conseguiu reunir todos os apoios necessários para passar o documento no Parlamento. Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje vamos diretos ao edifício da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, na Ilha do Faial. Está lá o correspondente do Público na região, Rui Pedro Paiva. Viva, Rui! Viva, Ruben, tudo bem? Falamos já a seguir, Rui. Rui, eu quero começar por te ouvir sobre o estado da região. Sei que o Governo dos Açores prometeu reduzir custos na administração regional e também diminuir os cargos políticos regionais, mas o que vemos é o contrário e há uma dívida da região a disparar. Como é que José Manuel Bolieiro, o Presidente do Governo Regional, justifica este cenário? Sim, de facto, a dívida da região tem vindo a aumentar ao longo dos últimos anos e a justificação do governo é a herança socialista. Isto é, o governo regional assume que a dívida tem vindo a aumentar e justifica com a incorporação de dívida do setor público regional, nomeadamente de várias empresas públicas regionais, à cabeça a questão da SATA, mas também as empresas públicas da Lota Açor, que é a gestão das lotas da região, da Santa Catarina, da Sinaga e de outros do género, criticando a herança do PS. Ou seja, segundo o Governo Regional, o aumento da dívida pública dos Açores é justificada com o facto de existirem várias empresas públicas regionais que estavam numa situação muito complicada, empresas públicas da herança socialista, do tempo do PS. Recorde-se que o Partido Socialista governou os Açores entre 96 e 2020 e, portanto, é esta a justificação que o Governo Regional dos Açores apresenta para o facto da dívida pública regional ter vindo a aumentar nos últimos anos. Aliás, o Governo até em várias sessões públicas tem considerado como parte da dívida como irrepetível, isto é, atos irrepetíveis que aconteceram por necessidade de incorporar dívida dessas empresas públicas regionais. Uhum. E qual é que é o cenário mais provável na votação desta quinta e o que é que acontece depois se o chumbo acontecer mesmo? Nesta altura do campeonato, eu diria que já ninguém acredita que o Orçamento dos Açores para 2024 seja aprovado. Nem o Chega, nem a Iniciativa Liberal, nem o PAN, que também podia aqui apoiar, nenhuma destas forças políticas vai votar a favor. E, portanto, perante isso, não há grande esperança na viabilidade deste orçamento regional. Isto acontece não necessariamente devido à proposta de orçamento, isto é, o orçamento vai ser chumbado não por ser um mau orçamento. Aliás, muita gente criticou este orçamento, nomeadamente a oposição, como sendo um orçamento eleitoralista. Há quem diga que o Governo Regional, sabendo que não podia aprovar, incorporou várias medidas como facilitar a progressão nas carreiras na função pública, a integração de vários profissionais precários na saúde, mas incorporou essas medidas porque provavelmente já sabia que não ia aprovar. E, portanto, o que acontece é que existe nesta altura uma grande saturação por parte dos antigos parceiros parlamentares em relação ao Governo Regional. Esta saturação foi crescendo ao longo do tempo, desiludidos com aquilo que é a postura do Governo Regional, desiludidos com as medidas, e recorde-se que a própria Iniciativa Liberal rasgou o acordo que suportava e que dava a maioria ao Governo Regional em março. E, portanto, neste momento, a decisão provável, mais do que provável, é o chumbo do orçamento, e a partir daí a decisão caberá a Marcelo Rebelo de Sousa. José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional, já se comprometeu a apresentar um segundo orçamento.
A lei do enquadramento orçamental da região permite isso, dá 90 dias ao Governo Regional para apresentar um segundo orçamento. Bolieiro quer apresentar um segundo orçamento e isto pode, de algum modo, condicionar aquilo que é a atuação de Marcelo Rebelo de Sousa. Porque se Marcelo Rebelo de Sousa fizesse aquilo que fez em relação à Assembleia da República, tendo um orçamento chumbado, dissolveria a Assembleia Regional. Nesta situação, com o Governo Regional a querer apresentar um segundo orçamento, veremos o que é que Marcelo Rebelo de Sousa vai decidir. E eleições antecipadas é um cenário provável? Quando é que podem vir a acontecer? Sim, as eleições antecipadas são um cenário muito possível e podem acontecer num futuro mais próximo se após quinta-feira Marcelo Rebelo de Sousa não querer esperar por um segundo orçamento e não querer dar esta segunda oportunidade a Bolieiro e convocar desde logo eleições antecipadas, mas também pode acontecer, e aí já entramos num campo mais especulativo, mesmo se Bolieiro apresentar um segundo orçamento, este segundo orçamento vir a ser chumbado. E portanto, neste momento, a realização de eleições antecipadas são muito prováveis nos Açores, sendo que se Marcelo Rebelo de Sousa, no final desta semana, não querer decidir não dar uma segunda oportunidade a Bolieiro e não querer a apresentação de um segundo orçamento, nós podemos ter eleições muito próximas daquilo que são as eleições para a Assembleia da República, marcadas para 10 de março. Há até algumas forças políticas que já sugerem que as eleições regionais e nacionais aconteçam na mesma data. Veremos se isto será possível. Isto tudo, no final de contas, vai depender daquilo que é o entendimento de Marcelo Rebelo de Sousa em relação à situação política dos Açores. E é certo que o Presidente já voltou atrás, tinha previsto receber os partidos representados no Parlamento açoriano, mas para já essas conversas não vão acontecer. A votação do orçamento está prevista para as 3 da tarde desta quinta-feira, hora açoriana, mais uma no continente e na Madeira. E hoje em destaque no público está o acordo entre Israel e o Hamas que permite a libertação de reféns e ajuda humanitária. O acordo mediado pelo Qatar pressupõe uma trégua de 4 dias nos combates e a libertação de 50 reféns do Hamas em Gaza. São 50 israelitas que vão poder voltar a casa. Eu sou o Ruben Martins, do P24 é tudo por hoje. Hoje estivemos na Ilha do Faial, o nosso correspondente, Rui Pedro Paiva, e a música original da Ana Marcos Maia, com sons da RTP Açores a partir do Parlamento Regional açoriano. Até amanhã. O público fica no ouvido.